Nesta videoaula, eu vou estar apresentando algumas alterações que ocorreram nas opções de saída de relatório. Então, uma das alterações, eu vou entrar aqui em projeto, impressão de planilha, eu vou imprimir um relatório, isso pode ser em qualquer relatório de qualquer módulo do sistema. Então, aqui eu vou clicar na opções de saída e eu tenho aqui, gerador de PDF selecionado. Aqui ele está informando que a impressora PDF padrão não foi definida para que eu venha verificar. Então, como é que eu faço essa verificação? Para que serve isso também? Esse botão gerar PDF, ele só vai funcionar automaticamente se essa impressora padrão aqui estiver definida. Então, eu vou sair dessa opção, vou entrar na opção de utilitários, parâmetros do sistema e vou definir a minha impressora padrão PDF. No caso aqui é a Douro PDF. Essa impressora aqui, se você estiver trabalhando em rede, todas as máquinas que estiverem com atalho de sistema têm que estar utilizando a mesma impressora PDF. Eu não posso, por exemplo, na minha máquina eu estar utilizando a Douro PDF, o outro usuário está utilizando, por exemplo, o PDF Writer. Não, ele pode até ter o PDF Writer instalado lá nos dispositivos de impressora da máquina dele. Mas ele tem que ter também a Douro PDF Writer. Então, vocês têm que definir uma impressora padrão PDF para o sistema que vai estar instalado em todas as máquinas. Então, aqui eu já defini a minha impressora PDF, vou clicar em atualizar os dados e encerrar o sistema. Ele vai, então, atualizar essa informação e eu vou entrar no sistema novamente. Bom, entrei no sistema e agora eu vou fazer novamente a opção de impressão de relatório. Vou clicar aqui em projeto, impressão de planilha. Nesse exemplo eu estou dando o exemplo de impressão de planilha. Vou escolher o modelo com código, vou escolher a planilha que eu quero, opções de saída e agora eu já tenho aqui a impressora definida, que é a Douro PDF Writer. Quando eu clicar no botão gerar PDF, automaticamente ele já vai selecionar essa impressora, perguntar qual que é o nome que eu quero colocar, no caso aqui eu vou colocar planilha com código, que é o modelo que eu estou imprimindo, e ele vai gerar então esse arquivo PDF no local que eu escolhi. No meu caso aqui eu escolhi imprimir esse arquivo, gerar esse arquivo na minha área de trabalho. Se eu der dois cliques nesse arquivo gerado, ele vai me mostrar aqui a opção do relatório, né? A impressão desse relatório em PDF. Então tá aí. Se eu voltar lá no sistema, eu tenho também outras opções. Então, se eu clicar aqui em opções de saída, eu tenho aqui o botão imprimir. Esse botão imprimir, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar o relatório direto para a minha impressora default, tá? Aí você vai depender de cada máquina vai ter sua impressora default aí. Visualizar relatório, ele vai apresentar o relatório antes de sua impressão. Então, se você tem dúvida do que vai sair na impressão, você pode então estar visualizando esse relatório antes de você jogar este relatório ou para impressão ou para gerar um PDF. Outra coisa que eu posso fazer é gerar um arquivo em formato Excel com os dados do relatório. Então, se eu visualizar esse relatório aqui, eu tenho aqui o item, o código, a descrição, a unidade, a quantidade unitária e o total. E eu tenho aqui também o total final da planilha, tá? Eu tenho duas formas de exportar esse dado para o Excel. Uma é a forma sem formatação. A forma sem formatação, eu vou escolher qual que é o dado que eu quero que ele leve para o Excel e ele vai levar aquele dado puro. Então, se eu tiver uma soma, no meu caso aqui, nesse modelo de planilha, eu tenho uma soma no final da página aqui, que é a soma da planilha. Se eu pedir a exportação do modelo sem formatação, essa soma ela não vai para o Excel, tá? Então, por exemplo, se eu estiver pedindo um relatório agrupado por fornecedor, né, de relatórios daquilo que eu tenho a receber, daquilo que eu tenho a pagar para o fornecedor, então ele não vai fazer essa soma para mim lá naquele relatório, porque ele simplesmente vai pegar o dado que ele gerou aquele relatório. Então, vou vir aqui e vou clicar em Excel sem formato. Ele vai perguntar o que eu quero exportar para o Excel. No caso aqui eu já escolhi, né? Dessa lista à esquerda eu vou selecionando o que eu quero e vou jogando para a minha parte da direita. Então aqui eu tenho o código, o número, né? Que no caso aqui o numer, que é o item da planilha, a descrição, a quantidade, o custo, a unidade, o código da composição, o valor de mão de obra separado, né? O valor de venda de mão de obra. Então tem aqui alguns campos já pré-definidos. Eu posso, por exemplo, eu não quero esse campo, então eu posso aqui estar eliminando aquele campo que eu não quero que ele vá lá para o Excel, tá? Aqui eu fiz errado aqui, joguei tudo, vou voltar para lá. Então eu quero o código, eu quero o numer, eu quero a descrição,
eu quero a quantidade, eu quero o custo, tá? E eu quero a unidade também. Unidade e também quero o código da composição. Bom, então eu escolhi aqui alguns itens. Se eu clicar aqui no botão exportar, ele vai fazer um processamento, ele já está mostrando aqui, no seu caso não vai aparecer isso, tá? Ele vai já fazer a exportação direta, porque a minha senha aqui, ele faz essa visualização. Então ele gerou aqui um arquivo no Excel, se eu abrir o arquivo, tá lá, ó, o que eu pedi para ele mandar para o Excel, ele mandou. Observe que eu não tenho formatação nenhuma. Então, se eu tivesse que formatar isso aqui, aí eu já estou dentro do Excel, então eu faço os procedimentos. Por exemplo, eu quero recortar essa coluna, então aqui cortar e quero inserir essa coluna aqui. Vou aqui inserir células recortadas. Então, aqui eu tenho o item, o código da planilha, descrição, a quantidade, eu quero mudar aqui, eu quero recortar. Eu poderia também, na hora de selecionar, já colocar a ordem que eu quero que ele saia no Excel. Como lá eu não especifiquei ordem, aqui eu posso estar alterando essa ordem. E também está alterando as formatações. Então, no custo aqui, eu quero que tenha formato de valor, a quantidade aqui eu quero com mais casas decimais. Então, aqui a gente vai fazendo as devidas correções que a gente está querendo aí na planilha. Então, esse aqui é o modelo sem formatação. Não vou entrar em detalhes em formatação, porque no caso do Excel você já tem que ter um conhecimento prévio para você trabalhar com Excel. E era só mesmo para a gente ver como é que faz essa exportação do dado do sistema para a planilha do Excel. Bom, esse aqui é um modelo, uma forma, A outra forma de fazer, eu vou guardar isso aqui, a outra forma de fazer é o seguinte, eu vou selecionar, eu vou gerar um arquivo PDF, tá? No caso aqui eu já até gerei um lá, Vou colocar aqui, ó, planilha para exportação. Então, eu também vou criar esse arquivo na minha área de desktop, vou verificar esse relatório. Então, se eu entrar aqui, planilha para exportação, eu tenho aqui o modelo dessa planilha, tá? Então, é o modelo, aí com seus totais. E agora eu quero exportar essa planilha para o Excel ou para o Word, posso exportar também. Como é que eu faço? Lá na opção de saída de relatório, entrando aqui, opção de saída, eu tenho aqui, ó, converter PDF para Excel. Aqui eu tenho várias opções, tá? Eu tenho as opções grátis, online. Então, esses sites aqui, eles vão fazer a conversão daquele arquivo em Excel gratuitamente. Você não precisa de baixar nenhum arquivo para sua máquina, nem fazer instalação de nenhum programa, tá? É só simplesmente você vai exportar esse arquivo para o ambiente da página e eles vão converter e vão retornar para você esse arquivo. E você tem as opções pagas, tá? Não é só essa opção, mas a gente selecionou uma das opções mais utilizadas. Então, se eu clicar aqui em PDF para vários formatos online, offline pago, ele vai abrir uma página do PDF Element, que é um dos conversores de PDF que tem na internet, Então, a gente escolheu esse por causa do preço. O preço desse conversor é um preço mais acessível. Então, não quer dizer que tem que ser esse. Você pode escolher qualquer outro conversor de PDF. Então, ele vai abrir aqui a página, te mostrando, já vai abrir diretamente na página onde você pode aí, fazer a compra desse sistema, tá? Então, aqui você tem o PDF Element Pro, que custa esse valor, um plano anual. E você pode também escolher licença vitalícia, tá? Que você não tem que ficar renovando a cada ano, tá? Então, fica a seu critério. Às vezes, o bom de você fazer renovação anual é que você vai pegando aí as atualizações que, porventura, for aparecendo nas versões, E você tem esse PDF Element aqui, que é um pouco mais barato, também tem licença vitalícia, que custa 167. Você pode estar usando esse plano anual, Se você quiser experimentar, não quero só ver como é que funciona e tal, você pode estar utilizando, então, aqui o PDF Element no plano anual. Isso é uma opção, essa opção paga. Agora, a opção free, então, vou escolher aqui, ó, vou entrar aqui nesse Excel em Small PDF, vou clicar, ele vai também abrir o site desse conversor de PDF. Nesse caso aqui, ele já está me perguntando qual que é o arquivo que eu quero converter. Vou clicar aqui em escolher arquivo. No nosso exemplo lá, eu salvei o meu arquivo na minha área de trabalho. Então, ele está perguntando onde é que está esse arquivo. No meu aqui está esse aqui, planilha para exportação.
né, de exemplo, então eu vou clicar aqui e vou mandar abrir. Ele vai selecionar esse arquivo e vai fazer uma conversão já desse arquivo, né, de PDF para o Excel. Então esse arquivo aqui ele já foi convertido e aqui ele já está disponível para mim fazer o download desse arquivo para o meu computador novamente. Então eu clico aqui, ele vai mostrar aqui o download desse arquivo. Então ele está fazendo, eu posso clicar aqui e mandar abrir quando estiver pronto. Então vamos ver como é que ficou. Então agora ele pegou o arquivo em PDF e converteu ele para o Excel. Então está aqui, ó, a planilha com todo o formato. Nesse caso aqui eu vou clicar em ativar edição e eu posso alterar qualquer dado, né, que foi exportado aqui para dentro desse sistema. Então aqui ele veio com os subtotais, a gente pode perceber aqui que ele colocou o total do item, até as cores, né, que foi colocado lá, ele jogou para cá. E também ele colocou aqui também qual que é o meu total da minha planilha. Então ele veio já o formato igual está no sistema. Pode ocorrer, na hora de você for fazer essa conversão, de talvez algum caractere, ele em vez de ele vir, por exemplo, centralizado à direita, ele vem centralizado à esquerda, então você tem que fazer alguns pequenos ajustes, mas é uma boa conversão. Aqui tem vários conversores, você pode escolher vários deles. Esse conversor aqui, geralmente, ele costuma converter cada página numa folha de planilha, e a gente tem aqui outros modelos de conversor, por exemplo, vou entrar no segundo modelo aqui. Geralmente esse modelo aqui, mesmo que você tenha várias páginas de planilha, ele costuma converter todas as páginas em um arquivo só. Então você vai fazendo o teste aí. Então vou selecionar novamente, é o mesmo procedimento, vou selecionar aqui o arquivo, ele vai perguntar onde é que está o meu arquivo, eu estou aqui esse arquivo para exportação de teste, vou clicar em abrir, ele pergunta em qual formato que eu quero salvar esse relatório, vou clicar aqui em Excel, e eu clico aqui no botão converter. Esse aqui ele já vai converter o arquivo e já vai fazer o download automático, eu não preciso clicar para fazer o download. Ele já vai aqui, assim que terminar a conversão, ele já vai fazer o download aqui, ó. Então ele já fez aqui o download do arquivo, se eu quiser abrir, clico no botão abrir, ele vai me mostrar como que ficou essa conversão. Por exemplo, nesse caso aqui, ele já não trouxe, por exemplo, aqui o logotipo, né? Esse conversor aqui, ele não consegue ler o logotipo. Mas isso não é nada grave, né? Você mesmo pode chegar aqui, fazer a alteração da sua planilha e colocar o logotipo que você desejar. Então ele trouxe aqui com uma formatação, e nesse caso aqui ele obedeceu até a formatação de letra, né? No outro lá ele mudou um pouco a formatação, e agora você pode aí trabalhar melhor nessa planilha. Observe aqui, ó, que assim como o meu lá, ele tem várias linhas de página, né? Que foi um total de linha de página. Ele também, no caso aqui na coluna 11, né, nas colunas aqui que não tinha formatação de linha, ele colocou como se fosse uma linha maior, né? Então aqui, ó, a linha 11, ela está maior do que o normal, né? Mas você pode fazer essa alteração também lá no sistema, né? Depois você tem uma outra videoaula que é de gerador de relatório, que você pode contornar isso aqui lá pelo próprio sistema. Então isso aqui pode vir tudo ordenado corretamente em cada linha. Então vou fazer um exemplo dessa planilha aqui, vou fazer uma alteração lá e a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Assim também o outro teve esse mesmo procedimento. Então nós vamos ir aqui no sistema, eu vou entrar aqui na opção de gerador de relatório. O gerador de relatório é para você fazer uma alteração no relatório, no layout do relatório, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa coluna, essas opções aqui de mudança de gerador de relatório, é interessante que caso você não tenha familiaridade ainda com esse gerador, para você primeiro fazer o curso de gerador de relatório para você estar alterando aqui, tá? Se tiver alguma dúvida em algum relatório e você precisa fazer alguma alteração, você pode estar ligando para o projeto para a gente estar fazendo essa alteração no gerador para ele ir de uma maneira que seja melhor visualizada lá no Excel. Então aqui eu vou selecionar, que eu estou criando linhas, né? Então, aqui eu não vou colocar o total, no caso aqui, nesse caso dessa formatação aqui, não há necessidade de eu ter esse total aqui. Vou tirar essas linhas aqui, ó, essas linhas que, vamos supor, se eu der um print preview aqui, essas linhas que eu coloco lá, ele vai colocar em toda a planilha, tá? Não é o que eu quero, tá? Então eu vou descer essa linha para baixo aqui, para que a minha última linha seja finalizada. Vou pegar esses dados aqui e vou jogar ele para cima. Vou jogar aqui para cima. Esses aqui que não foram, eu levo novamente.
a linha que eu informei aqui embaixo, eu vou ajustar ela mais acima e vou dar um print preview novamente, ou seja, toda alteração que você for fazendo, é bom você ir dando um print na tela. Então percebe que aqui é como se ele tivesse ficado mais compatível com o Excel. Eu coloquei algumas linhas aqui, ó, e cada linha dessa aqui, na hora que o conversor de PDF ele for ler esse arquivo, ele vai considerar essas linhas de grade que eu coloquei como uma linha do Excel também. Observe que aqui tem várias faixas em branco. Por quê? Porque a minha planilha, no caso aqui como fosse uma folha de impressão, ela utiliza toda a folha. Mas se eu não quisesse que essas linhas viessem para cá, o que eu faço? Eu vou tirar essas linhas aqui de baixo, né, que no caso aqui é o final da página, o rodapé da página, e vou pegar essas linhas aqui e transferir essas linhas para cima. Ou seja, eu não quero que essas formatações de linha, elas vão até o final da página, tá? Eu estou informando aqui que eu quero que ela finalize na hora na opção de relatório. Assim que terminar os dados para que compõem o relatório. Então, vou voltar aqui e vou minimizar essa parte. Eu fiz uma alteração, vou clicar em Print Preview. Bom, aqui ainda não ficou legal. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar novamente essas linhas. Aqui eu estou selecionando cada linha, tá? No caso, são as linhas de grade. Tô selecionando as linhas. E vou pedir para que ela desça mais aqui. Se eu clicar em Print Preview, eu vou vendo como está ficando as alterações. Então aqui no caso ele não está descendo. Então vou descer até nessa parte aqui, ó. Melhor, vou pegar aqui. Vou descer para a parte de detail de relatório. Aqui eu vou apagar essas linhas aqui. Melhor, eu vou selecionar essas linhas, vai ser mais fácil. Observe que eu estou selecionando apenas as linhas verticais aí. E aqui eu vou mover, descer essas linhas. Pronto. Aqui eu percebi que ele desceu a linha para baixo, então vou abrir aqui, pegar essa linha, subir com ela novamente e vou clicar em Print Preview. Pronto, tá vendo? Então aqui eu já fiz uma reformatação, então agora a minha planilha, né, ela não tem mais aquela última linha. Então vai acontecer a mesma coisa no Excel quando eu fizer essa importação, essa exportação lá para o Excel. Então vamos ver como é que vai proceder essa exportação. Aqui eu poderia continuar alterando o relatório aqui, né, para ficar aqui certinho essas colunas, mas não é o caso aqui da videoaula. Então, vou fechar esse relatório, no caso aqui eu vou salvar esse relatório, vou gerar um PDF desse relatório, vou colocar aqui como nova planilha, salvei na minha área de trabalho, vou verificar esse relatório, está aqui como nova planilha, está aí, né, a alteração que a gente fez, e eu vou agora no site e pedir novamente para converter aquele arquivo. Vou mudar aqui o arquivo, que aqui está a planilha de exportação. Vou clicar em nova planilha. Aqui é para Excel mesmo, eu já não preciso mudar, e vou clicar em converter. Ele vai converter o arquivo e já vai fazer um download dessa conversão. Se eu clicar aqui novamente, abrir. Então tá aí, ó, eu já tenho a minha planilha, né, linha a linha, né, e não tem aquela linha 11, né, que no modelo anterior, ele tinha feito uma mesclagem nessa linha. Então tá vendo? Ó? Então quanto mais parecido o meu relatório estiver com o Excel, mais fidelidade vai acontecer na hora de eu fazer essa conversão, né? Essa exportação de PDF para Excel, ou conversão de PDF para Excel. Então aqui, se eu quisesse fazer alguma alteração, ativar a edição, e eu poderia fazer as alterações que eu achar necessário nesse relatório. Então, vou fechar aqui e vou voltar lá no sistema.
Então, aqui nas opções aqui a gente viu, né? Visualizar relatório, vou visualizar o relatório antes de imprimir. Botão imprimir, ele vai direcionar a impressão para a minha impressora default. Gerar PDF, ele vai gerar um arquivo em PDF de acordo com a impressora que está escolhido lá nos parâmetros do sistema, a impressora default PDF. Excel sem formato, ele simplesmente exporta o dado, mas não exporta nenhuma formatação, tá? É como se quase simplesmente ele pegasse o texto, né, daquilo que ele utilizou para executar o relatório. Selecionar saída é se eu quisesse direcionar para uma outra impressora PDF, para uma outra impressora na minha rede, tá? Então eu poderia estar escolhendo um outro tipo de impressora ou uma outra impressora na minha rede. E o gerador de relatório a gente viu, né, que é onde eu posso fazer aí alterações nos modelos de relatório. Então essas foram as alterações que tiveram aí na opção de saída de relatório, e assim que tiver novas alterações a gente vai postando aí para vocês, ok? Até mais!